Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de estatística. Nesta aula vamos falar de mediana, e vamos representar a mediana com a letra M e D, mediana. E o que seria mediana? Bem, vamos lá, chamamos de mediana, o ponto que divide a distribuição em duas partes iguais. Então, mediana é o ponto que divide a distribuição em duas partes iguais. Quer dizer, é o ponto que representa o meio, que representa em dois conjuntos com o mesmo número de elementos. Então, fica fácil se encontrar mediana, por exemplo, para dados não agrupados. Como a gente calcula a mediana para dados não agrupados? Se os dados são não agrupados, fica fácil a gente encontrar. Vamos então ver um exemplo. Mediana para dados não agrupados. Imagine que eu tenho os seguintes dados estatísticos. Olha, tenho uma variável x e observei esses dados para a variável x. 4, 12, 10, 3, 15, 5, 14, 8 e 7. Vamos imaginar que eu encontrei esses dados. Para calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o rol. Então, primeira coisa, vem aqui e calcule o rol. O rol seria um arranjo desses dados em uma ordem ou crescente ou decrescente. Então, vamos colocar esses dados em ordem crescente. Vamos fazer o rol. Bem, primeiro, o menor deles é 3, depois 4, depois 5, depois 7, em ordem crescente, depois 8, depois 10, o rol, o arranjo dos dados em ordem crescente, depois 12, e depois o 14, e finalmente o 15. Então, coloquei os dados em ordem crescente. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 dados. O tamanho dessa amostra seria igual a 9. 9 dados. Ora, a mediana vai ser o valor que divide em duas partes iguais. Como nós temos 9 dados, observa que aqui, nós temos 4 dados, 3, 4, 5 e 7. E à direita desse 8, também temos 4 dados. Portanto, o ponto que divide em duas partes iguais é exatamente o 8. Portanto, nesse caso, a mediana dessa distribuição vale 8. A mediana dessa distribuição é 8. Então, a mediana, esse 8, divide a distribuição em duas partes iguais, em dois conjuntos, com o mesmo número de elementos. À esquerda de 8 eu tenho 4 elementos, e à direita de 8 também eu tenho 4 elementos. Quer dizer, isso fica fácil de você ver quando o número de dados for ímpar. Nesse caso, por exemplo, 9 é um número ímpar. 9 é ímpar. Então, eu vou ter um termo central, que na realidade é 8, e será a mediana. Mas se eu tivesse uma quantidade par de dados, por exemplo, vamos imaginar então uma outra situação. Se eu tivesse a seguinte situação, uma variável x com os dados
6, 4, 10, 5, 12, 3, 27. Para achar a mediana, eu sempre vou tentar achar o rol antes. Então, primeiro calcule o rol, o arranjo desses dados em ordem crescente. Você observa que o menor aqui é 3, depois vem 4, o rol em ordem crescente. Depois vem 5, depois vem 6, o rol, o arranjo dos dados em ordem crescente. Depois vem 7, depois do 7 vem 10, depois do 10 vem 12 e por último 20. Este é o nosso rol. Observe que a mediana, então, ela possui uma quantidade, essa distribuição possui uma quantidade par de dados. Repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse caso, nossa amostra tem 8 dados. Temos 8 dados. Portanto, nesse rol não há um termo central. Não temos um termo central. Por exemplo, se você falar aqui, ó, 3 é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O sétimo é o quinto, o 10 é o sexto, o 12 é o sétimo e o 20 é o oitavo. Observe que se você falasse que o termo central é 6, não pode ser, porque à esquerda eu tenho 3 dados, à direita eu tenho 4 dados. Também não é 7, porque à esquerda de 7 eu tenho 4 dados, à direita eu tenho 3. Portanto, nem o 6 nem o 7 são termos centrais. Ora, isso quer dizer que existem 2 termos centrais. Existe o 6 e o 7. Então, nós temos aqui 2 termos centrais. Observe que nós temos 2 termos centrais no rol. Temos 2 termos centrais no rol. 2 termos centrais no rol. E como eu calculo a mediana se você possui 2 termos centrais? Você observa que nesse caso, como o número de dados é par, 8 é um número par, o rol não possui um único termo central, existem 2. Portanto, a mediana seria qualquer valor entre os 2 termos centrais. Então, a mediana é qualquer valor entre os 2 termos centrais. Quer dizer, então, a mediana seria qualquer valor entre, nesse caso, eu tenho um termo central que é 6 e outro termo central que é 7. Então, seria qualquer valor entre 6 e 7. Qualquer valor entre 6 e 7. Então, qualquer número, por exemplo, 6,1 seria uma mediana, 6,2 seria uma mediana, 6,9 seria uma mediana. Porque qualquer um desses valores divide essa distribuição em 2 partes iguais, entre 4 para a esquerda e 4 para a direita. Então, por convenção, é comum os autores falarem que, nesse caso, poderia estimar a mediana como sendo um desses valores que a gente tem. Repare que a mediana não é única. Ela não é única. Então, é comum os autores responderem, nesse caso, como sendo a média aritmética dos 2 termos centrais. 6 mais 7 sobre 2. Nesse caso, a mediana poderia ser 6,5. Essa é uma das medianas. Então, se alguém perguntar qual é a mediana para você e o número de dados for par, você sabe que nesse rol você vai encontrar 2 termos centrais. Se os 2 termos centrais forem diferentes, qualquer valor entre eles seria uma mediana. Ora, uma dessas medianas poderia ser a média aritmética dos 2 termos centrais. Em geral, as pessoas respondem como sendo a mediana. Mas, para ficar mais coerente, seria uma das medianas. E eu pergunto, se você conseguiria dar uma fórmula para calcular a mediana? Bem, uma fórmula para calcular a mediana. Então, vamos com uma observação.
uma observação. Imagine então que nós temos aqui um hall. Nós temos um hall. Esse hall poderia ser escrito assim, por exemplo, ó, um x1, ele é menor do que um x2, é menor do que um x3, pode ser menor ou menor ou igual, vamos botar menor ou igual. Menor ou igual que um x4, menor ou igual, pontinho, 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 menor ou igual que um xn. Nesse caso, nós já temos um hall, repara que está em ordem crescente. Então, x1, x2, pontinho, pontinho, xn é o hall. O hall, nesse caso, seria x1, x2, x3, pontinho, pontinho, já estão em ordem crescente. E como eu poderia calcular a mediana? Bem, repare que já está na ordem, né? Há uma ordem crescente aqui. Então, a mediana poderia ser o seguinte, poderia ser calculada assim, se esse n é ímpar, você sabe então que esse hall possui um termo central. E como eu posso calcular esse termo central? Ele vai ser o x, nesse caso. E que ordem? Bem, nós temos n dados. Então vai ser o x de ordem n mais 1. O x de ordem n mais 1. Nesse caso, a mediana seria o x de ordem n mais 1 sobre 2. Sobre 2. N mais 1 sobre 2. O n, para você ficar n mais 1, é par sobre 2. Isso se o n for ímpar. Por exemplo, vamos voltar na questão anterior. Você lembra na questão anterior que nós tínhamos aqui, esses caras. Tínhamos 9 elementos. Ora, então, aí eu teria aqui o x1 é 4, o x2 é 12, o x3 é 10, o x4 é 3. Repare que nós poderíamos ter como mediana o elemento do meio aqui. Você repara que o x é 9, logo eu teria n mais 1 sobre 2, seria 9 mais 1 sobre 2, seria 10 dividido por 2, isso daria 5. Então, a mediana seria o quinto elemento do hall. Olha, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto elemento do hall é o 8. O quinto elemento do hall é o 8. Então, a mediana seria 8. Vamos voltar lá. Se o número de dados for par, quem seria a mediana? Bem, se esse n é par, então a mediana seria qualquer número entre os dois termos centrais. Então, qualquer elemento entre os dois termos centrais. E como eu calcularia os dois termos centrais? Bem, um termo central seria, por exemplo, o x de ordem n sobre 2. E o outro seria o x de ordem n sobre 2 mais 1, o seguinte. Então, seria qualquer valor entre esses dois termos centrais. Há um valor característico, por exemplo, aqui, que podemos dizer então que a mediana seria a média aritmética dos dois termos centrais. Nesse caso, eu teria xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1, isso dividido por 2. Seria uma das medianas. Vamos ver no exemplo anterior, por exemplo, aqui, eu teria o n igual a 8. Então, seria o n sobre 2, seria igual a 8 sobre 2, seria igual a 4. Logo, a mediana seria qualquer valor entre os dois termos centrais. E os termos centrais, nesse caso, seriam quem? Seria, então, n sobre 2 é 4, seria o x4 e o seguinte, o x5. O x4 é o quarto elemento do hall, é o 6. E o x5 é o quinto elemento do hall, que é o 7. Então, a mediana seria qualquer valor entre 6 e 7. Ou, como nós fizemos aqui, a média aritmética dos dois termos centrais. Então, teríamos aqui
a uma fórmula assim. Vou fazer um exemplo aqui para você entender direitinho. Imagina o seguinte, por exemplo, se eu vou te dar um rol, vou fazer, ó, seja o rol. Vou te dar um rol. Ó, o rol que eu vou te dar vai ser o seguinte, olha. x0 é menor ou igual que x1, é menor ou igual que o x2, é menor ou igual que x3, é menor ou igual que pontinho, 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 menor ou igual que o x99. E eu pergunto, qual é o valor da mediana? Qual é o valor da mediana? O valor da mediana. Qual é o valor da mediana nesse caso? Bem, primeira coisa, observe quantos dados nós temos aqui. Bem, de x0 até x99, nós temos 100 elementos, temos 100 dados. Repare que nós temos 100 dados, pois ele começa com x0 e vai até o 99, 100 dados. E 100 é um número par. 100 é um número par. Isso quer dizer que temos dois termos centrais. Temos dois termos centrais do rol. Dois termos centrais do rol. E como é que eu calculo a ordem dos termos centrais? A ordem. Bem, para calcular a ordem, você vai fazer o n sobre 2. O n sobre 2 vai ser 100 dividido por 2. Que vai dar quanto? Vai dar 50. Logo, os termos centrais aqui são 50 e o outro termo central, 51. Isso quer dizer que nós temos o 50º elemento do rol. O 50º elemento do rol é o primeiro termo central e o 51º elemento do rol. Então, quem será a mediana? A mediana vai ser qualquer valor entre esses dois termos centrais. E quem é o 50º elemento do rol? Aí você vem aqui, ó, x0 é o primeiro, o x1 é o segundo, o x2 é o terceiro, o x3 é o quarto. Logo pergunto, quem é o 50º elemento? Ó, quando aqui era 1, embaixo é 0. Quando aqui é 2, embaixo é 1. Quando aqui é 3, embaixo é 2. Portanto, o 50º elemento vai ser o x49. E o 51º elemento vai ser o x50. Logo, a mediana, nesse caso, seria qualquer valor entre o x49 e o x50. Vai ser, então, qualquer valor entre esses dois caras, que eles podem ser iguais. Ou você pode dar um valor para ele. Uma das medianas pode ser a média aritmética dos dois termos centrais. Então poderia ser o x49 mais o x50 sobre 2. Repara que isso aqui, ó, é o 50º e o 51º elemento do rol. O 50º elemento do rol é o x49. E o 51º elemento do rol é o x50. Então você vai olhar no rol. Tá ok? Essa seria uma maneira, até uma fórmula, né, para você calcular a mediana quando os dados não estiverem agrupados. Beleza? Vamos fazer só um exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa distribuição, sei lá, 10, 1, 7, 9, 8. Vou botar mais aqui. 2 e 3. Quem é a mediana? Bem, para achar a mediana, sempre você vai fazer o rol. Então, o rol seria o menor é 1, depois o segundo é 2, depois vem o 3, depois vem o 7, depois vem o 8, depois vem o 9 e depois vem o 10.
Repara que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O N aqui é igual a 7. 7 dados. Como 7 é um número ímpar, 7 é ímpar, a mediana, então, será o termo central desse rol. 7 é ímpar, há apenas um termo central no rol. E como eu acho esse termo central? Eu faço N mais 1 sobre 2, que vai dar 7 mais 1 sobre 2, vai dar 8 sobre 2, que dá 4. Então, o termo central é o quarto elemento do rol, o quarto elemento do rol. E quem é o quarto elemento do rol? Esse 1 é o primeiro, o 2 é o segundo, o 3 é o terceiro e o quarto é o sétimo. Isso quer dizer que a mediana será o 7. A mediana é o 7. Realmente. Repare que aqui a mediana é o 7. Nós temos 3 para a esquerda e 3 para a direita. Nesse caso, a mediana é 7. Mas, se por acaso eu tivesse uma outra distribuição, se eu tivesse a distribuição assim, por exemplo, teríamos aqui 10, 1, 7, 9, 8, 2, 3 e 4. Bem, eu preciso fazer o rol. Vamos fazer o rol? Bem, o menor aqui é 1. Depois, o próximo seria o 2. Depois no rol, o próximo é o 3. Depois do 3, o próximo é o 4. Depois do 4, o próximo é o 7. Depois do 7, o próximo é o 8. Depois do 8, o próximo é o 9. Depois do 9, o último é o 10. Repara que nesse caso, essa amostra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 dados. E 8 é um número par. Portanto, nesse rol, nós temos 2 termos centrais. E como eu acho os termos centrais? Eu faço N sobre 2, que vai ser 8 sobre 2, vai ser 4. Portanto, os termos centrais são 2. O número de dados é par, temos 2 termos centrais. Que vão ser quem? Vai ser o quarto elemento do rol, o quarto elemento do rol, e o seguinte, o quinto elemento do rol. O quinto elemento do rol. Portanto, a mediana será qualquer valor entre esses dois elementos. Nesse caso, o quarto elemento do rol, 1, 2, 3, 4, é o 4. Então, é o 4. E o quinto elemento do rol é o seguinte, é o 7. Qualquer valor entre 6 e 7. Entre 4 e 7. Qualquer valor entre 4 e 7. Isso quer dizer, então, que uma dessas medianas poderia ser 5, 6, seria uma mediana. E aí você pode também dar como mediana aqui, qualquer valor entre 6 e 7, você daria 4, entre 4 e 7, 4 mais 7 sobre 2, que daria 11 sobre 2, 5,5. Seria uma mediana. Beleza? Bem, assim nós podemos observar e responder as medianas para os dados não agrupados. Mas nós estamos interessados mesmo são os dados agrupados. Mas vamos deixar isso para o próximo encontro. Uma boa sorte e até a próxima aula. Obrigado, até lá.